Bom dia, meus queridos e amados, aleluia, valentes do Senhor, atalaias, primícias de Deus, vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe nesta manhã tão ensolarada, aleluia, aleluia, e eu glorifico a Deus, aleluia, por estar aqui junto com vocês, aleluia, seja muito bem-vindo e que Deus vos abençoe poderosamente e lhes dê livramentos, curas divinas, aleluia, revestimento do Senhor, seja sobre tua vida e sobre os teus. Hoje vamos falar na reflexão, encontra-se em Hebreus 10, 26 e Hebreus 27, 36. Vamos meditar na palavra e o tema é desviar-se da fé. Então, desviar-se da fé é um perigo para os cristãos, é um perigo para nós. Então está em Hebreus 6:6. Louvado seja Deus. Somos advertidos a ser cuidadosos, porque desviar-se é uma perigosa possibilidade. A palavra cair se lembra o corredor, né? O corredor que sai de uma corrida, né? Afastando-se da pista, né? Desviar-se, louvado seja Deus, é uma perigosa possibilidade. Então, o escritor fala que lembra o corredor que sai da pista da corrida, aleluia, afastando-se da pista, né? Que o conduz à vitória e desvia e desistindo, louvado seja Deus. Hebreus entendera isso como uma figura sobre abandonar a fé, e muitos já têm abandonado a fé, muitos já têm saído da presença de Deus para buscar, aleluia, lá fora, aleluia, o que satisfaz a sua vontade de curtir, aleluia, antes que venha, aleluia, a velhice. Mas muitos já têm perecido antes que venha a velhice mesmo. Até na sua mocidade já tem, aleluia, descido ou que seja morrido. As pessoas podem crer, né? As pessoas podem cair fora de tal maneira que não haja mais esperança de salvação, né? Então aqui eu acho que é uma pergunta, né? As pessoas, né, podem cair fora de tal maneira que não haja mais esperança de salvação ou de salvação. Alguns acham que sim, observam que somente Deus sabe quando a desobediência continua de uma pessoa. Ele conhece porque ele sabe dos passos de cada um, do procedimento de cada um. Louvado seja Deus. Produzirá tal julgamento o exemplo, né, principal dessa carta. É o principal desta carta. O exemplo principal desta carta. Ele adverte sobre essas coisas. Então os israelitas no deserto mostram que o julgamento somente veio depois que Deus tolerou muitas rebeliões. E é o que está acontecendo. As rebeliões, as pessoas estão tudo rebeldes ao ponto de debocharem do Criador, de debocharem, aleluia. Mas Deus, ele suporta até certo limite. Louvado seja Deus. A preocupação do autor com os seus leitores ou com as pessoas mostra que eles estavam perigosamente perto de passar do limite após o qual seria impossível recomeçar. Por quê? Porque muitos, na sua rebeldia, perecem. O tropeço vem e o leva
antes que venha um arrependimento, antes que ele venha arrepender-se. Às vezes acontece, que eu já tenho visto. E a Bíblia também revela. Outros entendem essas atividades, a advertência, de maneira diferente. Insistem em dizer que os cristãos estão eternamente seguros e não podem decair da graça assim, mas essas palavras, louvado seja Deus, essas palavras são simplesmente provaram a graça de Deus, mas ainda não creram. Então, Deus provou a sua graça desde os tempos dos antepassados, mas eles ainda não creram. Aleluia. Mesmo vendo as obras de Deus, os milagres de Deus, a providência do Senhor, aleluia, ainda não creram. Louvado seja Deus. Ainda murmuraram, ainda fizeram e trouxeram sofrimentos para eles mesmos. Aleluia, ao ponto de Deus dizer: vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles causaram isso, causaram ao ponto de Deus chatear-se. Louvado seja Deus. E não é diferente de hoje. Deus também requer a mesma coisa: arrependimento. Louvado seja Deus. Aliança renovada. Louvado seja Deus. Pacto renovado, porque quando a gente aceita Cristo, ali fizemos uma aliança, um pacto com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Os que simplesmente tropeçam na corrida, né? Os que caem não são os que simplesmente tropeçam na corrida. A palavra está dizendo que os que caem não são os que simplesmente tropeçam na corrida. Os cristãos podem ter momentos de fraqueza, olha o que diz a palavra, ou falhas temporárias na fé. Podem tropeçar e depois, pela graça de Deus, voltar novamente ao Senhor ou ficar de pé. Mas os que caem são os que permanecem impedidos, né? Eles permanecem impedidos e persistem na sua rebelião. Esses são os que caem e não se levantam. Louvado novamente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E persistem na sua rebelião contra Deus, como os que crucificam a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. As duas comparações que Jesus fez é a do sacerdote. Duas comparações que Jesus fez quando ele ainda estava aqui. Do sacerdote do Antigo Testamento. A mais conhecida é a do sacerdote que entra no Santo dos Santos a favor do povo. Está em Hebreus 6, 19 e 20. Medita na palavra. A segunda imagem é a de um navio que se aproxima da costa, mas não pode entrar no porto por causa do mar bravio, do nevoeiro espesso ou da maré baixa, né? Um pequeno barco leva a âncora do navio até o cais para que o navio atravesse o nevoeiro em segurança até o porto. Jesus entrou no porto adiante de nós, aleluia, servindo de âncora de esperança para conduzir-nos à presença de Deus. Olha que glória! Jesus entrou no porto. Ele é considerado o nosso barco, o porto da salvação. Aleluia!
adiante de nós, servindo de âncora, né? Então ele é considerado como a âncora de esperança para nós. É ele que nos conduz à presença de Deus. É ele que nos conduz. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o sacrifício pelos pecados, né? Então, Hebreus 10:26. O perdão está sempre disponível. A palavra aqui está dizendo que o perdão sempre está disponível àquele que se arrependem e confessa seus pecados. 1 João 1:9. Essa advertência é contra o pecado deliberado e persistente, insensível, por fim, talvez não mais ser perdoados. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação, né, horrível de juízo é fogo, né? Então, esta expectação horrível de juízo é fogo, e fogo vingador, preste a consumar os adversários. Glória a Deus nas alturas. Hebreus 10:29. Aquele que cair louvado seja Deus. Então aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, aleluia, o sangue da aliança que foi derramado na cruz. Este sangue, através desse sangue, hoje, aqueles que estão firmes no Senhor fizeram a aliança com Ele, aleluia, através desse sangue, com o qual foi santificado e ultrajou, né? Ultrajou, louvado seja Deus, o Espírito da graça, louvado seja Deus. No versículo 30 está escrito assim: pertence à vingança, eu retribuirei, né? Então no versículo 39 está escrito: a quem, né? Amém. A quem pertence a vingança, eu retribuirei, aleluia. O Senhor julgará o seu povo. Então o Senhor, glória a Deus, a Ele pertence a vingança, né? Louvado seja Deus, porque Ele vai julgar o seu povo, Ele vai julgar todos e retribuirá conforme os seus atos, aleluia. Versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, louvado seja Deus. E é isso que todos que se rebeliam contra o Senhor, o Criador, aleluia, receberá o julgamento e no final também retribuirá conforme as suas obras. Porque a recompensa não tarda, a recompensa vem aí, e é bom se despertar antes que seja tarde, né? Aquele que virá e não tardará. Jesus está voltando, está às portas. Daí os acontecimentos mostrando: todavia o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. A palavra diz que nós não somos dos que retrocedem, dos que desistem, dos que voltam para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós somos os chamados para Deus, são os da fé. Aleluia, não para a perdição, para a conservação da alma. Louvado seja Deus. Então, aqueles que são firmados no Senhor, na rocha inabalável, Ele zela pela sua alma, Ele alimenta a sua alma cada dia, toda manhã, à tarde, à noite,
dia e noite, como diz o Senhor. Ele alimenta a sua alma, o seu espírito. Ele renova, aleluia, cada dia a sua aliança, aleluia. O seu pacto, louvado seja Deus, com o Senhor. Porque o pacto que ele fez conosco foi pacto de sangue glorioso, purificador. Hebreus 10, 39. Alguns relacionam os que retrocedem aos que se desviam. Devemos apegar-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nelas jamais nos desviemos. Está vendo o que diz a palavra? Devemos nos apegar à palavra, meditar dia e noite, como diz o Senhor a Josué. Medita nela dia e noite e viveremos e viverás aqui e na eternidade com Deus. Glória a Deus. Hebreus 2, 1. Desviar-se ou ficar a deriva, né? A pessoa, aqui está dizendo com a pessoa, desviar-se ou ficar à deriva, lembra o barco que não pode ficar fixo sem âncora. Ele será levado pelas correntes ou pelo vento. Assim é o crente que se diz, que se retrocede, que se desvia, que não prossegue, aleluia, no Senhor. Ele é perigoso, né? É como o barco que não pode ficar fixo sem a âncora. Ele será levado pelas correntes ou pelo vento. Aleluia. Ele é coberto até mesmo pelo nevoeiro desta vida. Aleluia. Aleluia. E se perde e não se acha mais. Louvado seja Deus. Do mesmo modo, se não estivermos arraigados ao espiritualmente sólidos, olha, glória, glória, glória a Deus. Não podemos ser estáveis e fortes na fé. Se negligenciarmos as verdades ouvidas, podemos desgarrar-nos intelectual ou moralmente. Hebreus 2, capítulo 2, verso 1. Em Hebreus, aleluia, capítulo 2, verso 2, está assim escrito: se depois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, né? E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Até os anjos recebeu castigo por desviar-se, né, das suas moradas. Até os anjos recebeu o castigo. Foi, aleluia, Deus não os perdoou e lançou nas cadeias eternas. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que a palavra diz. Se nós negligenciarmos, né? Como escaparemos de tão grande salvação? Como negligenciarmos de tão grande salvação? E como escaparemos? Ninguém escapará dos olhos do Senhor. Todos serão julgados e receberão a sua recompensa para a vida e para a morte eterna, sem salvação eterna. Né? Louvado seja Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós perdermos essa salvação, seremos considerados como o barco que não tem, aleluia, e é levado pelo vento, que não tem firmeza e é levado pelo vento, né? Então, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi o Senhor que anunciou essa salvação para nós, foi Ele que preparou através de seu Filho, aleluia, porque ai de nós se não fosse esse poderoso e eterno Filho de Deus ter vindo ao mundo, né? O mundo estava nas mãos de Satanás, agindo, fazendo, destruindo,
dando o seu próprio julgamento de perdição, mas o Senhor provou o seu amor por nós, aleluia, através de seu Filho. E as pessoas não reconhecem isso, que Ele enviou Jesus para nos livrar, aleluia, de tão grande mal que está tomando a terra. Jesus disse que o mundo jaz no maligno e jaz mesmo. As pessoas estão se destruindo cada dia mais. Ninguém pode mais olhar um para o outro, ou tropeçar, ou tocar um no outro. E já é um início de destruir a vida um do outro. Deus não quer isto. Deus quer que todos reconheçam que são pecadores e precisam de arrependimento, precisam de salvação, precisam de purificação, de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Até no meio do povo cristão a gente vê isto, a desigualdade, né? A acepção, a falta de amor, a falta de entendimento da palavra de Deus que ninguém está tendo, porque se tivesse, não agia como agem. Estão todos dentro entre quatro paredes, não faz mais a obra do Senhor, não faz mais o que Deus manda fazer, como fazer. E lembrai-vos que a palavra está dizendo aqui, que Ele irá requerer de todos. Glória a Deus. No versículo, né? No final desta Bíblia, Moisés disse que o Senhor veio do Sinai com miríades de santos. Olha, até Moisés já profetizava isso, né? Deuteronômio 33, 2. Estevão e Paulo disseram que a lei foi promulgada por meio de anjos. Atos 7, 50, Atos capítulo 7, versículo 50 e Gálatas 3, versículo 19. Hebreus 2, capítulo 2, versos 6 a 8. Essas palavras referem-se primeiramente à humanidade, não a Jesus. Está Salmo, capítulo 8, verso 4 a 6 e 6. O autor da carta aos Hebreus, movido pelo Espírito Santo, aí, além do sentido original das palavras, porque ele, cheio do Espírito Santo, advertiu e até hoje adverte as pessoas, aplicou a Jesus, pois é nele que elas alcançam o seu cumprimento final. Jesus, que chamou a si mesmo Filho do Homem e o verdadeiro representante da nossa condição de seres humanos. Eita, glória a Deus! Jesus é o nosso representante diretamente do Pai. Hebreus capítulo 2, versos 6 e 8. Né? Porque convinha que aquele por cuja causa é por quem todas as coisas existem, né? Então é por Jesus Cristo que todas essas coisas existem, conduzindo a muitos filhos a glória aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, né? Por meio de sofrimento, o autor da salvação deles, porque Jesus sofreu, padeceu, morreu. Jesus sofreu muito por nós, para dar vida eterna para nós. Mas a palavra mostra que ele ressurgiu e está à direita do Pai. E breve ele fala que vem. Isso não quer dizer que houve uma época em que Jesus não fosse perfeito, mas simplesmente aponta para a consumação da sua obra. Aperfeiçoar significa levar ao fim, né? Significa levar ao fim, legítimo ou designado. Né? Ao sofrer e morrer na cruz, o perfeito Filho de Deus tornou-se o nosso perfeito Salvador. Olha que glória! Abrindo o caminho para Deus. Hebreus capítulo 2, verso 10.
Então ele abriu o caminho para nós, através de sua morte, de sua crucificação, de sangue derramado. Ele abriu esse caminho, ele ressuscitou, ele ressurgiu. Assim como todos que morrem nele, com ele ressurgirá. Aleluia. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Quem fez aqui conforme está escrito, vai ressurgir para a vida eterna, na obediência. Aqueles que não fizeram e conforme está a palavra e não obedeceram, vão ressurgir para a vergonha eterna, né? Aqueles que não cumpriu esta palavra, aquele que não cumpriu os mandamentos, aquele que não cumpriu a justiça de Deus. Deus falou por meio dos profetas nos últimos dias. Ele fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele estava na criação com o Pai. Quando o Pai fez o homem, ele também estava na construção, na formação do homem. Quando Deus, aleluia, fez a sua obra na terra, louvado seja Deus de criação, né? Ele também estava com o Pai, aleluia, e tudo foi feito, né? E tudo foi feito com a presença dele. Está em Hebreus capítulo 1, verso 2. Aleluia, glória a Deus. A palavra afirma que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do Senhor, tá vendo? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o resplendor da glória, aleluia, e a expressão exata do Senhor Papai, do Deus vivo, do seu Papai eterno. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele sustenta tudo este universo. Ele sustenta toda essa criação. Ontem mesmo tinha uma pessoa olhando para o céu e admirado dizia: Senhor, irmã Lourdes, como é que Deus sustenta a nós na terra? Como é que ele sustenta a lua lá em cima? Como é que ele sustenta o sol? Como é que ele sustenta? Aqui está dizendo que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E é pela palavra do seu poder que ele também sustenta a nós em todas as áreas, em todas as formas de vida. Ele provê tudo para nós: o pão, a água, o ar que respiramos. É o sopro de vida, o qual, quando aqui morre, ele toma para si. A palavra diz também, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Oh, glória! Nas alturas, aleluia, glória a Deus. A palavra afirma que ele se tornou superior aos anjos. Ele se tornou superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Ele recebeu o excelente nome. Ele se tornou superior mais que os anjos, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Filho do Eterno. E juntos criaram o mundo, a nós e a todas as coisas. E é por isso que temos que ter, aleluia, temor a Ele, reverência a Ele, adoração a Ele, aleluia. Temor, viver com Ele e para Ele, porque viver para o mundo, andar igual ao mundo, aleluia, é andar igual a Satanás, é viver e adorar ao inimigo de Deus e ao nosso inimigo, aleluia, mesmo entre quatro paredes, aleluia, tá difícil, mas adore. Deus vai descobrir agora quem são os verdadeiros adoradores, como disse Jesus. Que os adoradores, os verdadeiros, adorem em espírito e em verdade. Pode estar calado, não fale nada, mas o espírito está com Deus em adoração. Aleluia, aleluia. O espírito está conectado com o Pai, falando com Ele, conectando-se com Ele, com o Mestre. Adorador de espírito e verdade é isto. Não importa um templo feito de parede, Deus quer saber do templo verdadeiro,
aleluia, que é você, que é eu, aleluia, a nossa casa que é o coração, para Deus morar, aleluia, é isso que Ele quer. Ele não quer saber de parede, porque Ele uma vez falou para mim numa visão, era meio-dia, horário de almoço, quando Deus me falou isso e me mostrou, aleluia, não é títulos, não é paredes, nem placas de denominações que vai levar as pessoas ao meu reino, ao seu reino. Aleluia, isso Ele me falou numa visão. Depois de almoço eu estava descansando, eu não estava dormindo, estava acordada, e Deus me deu uma visão e me mostrou 2 crentes discutindo por causa de placa, quem tinha uma igreja melhor, uma igreja assim, uma igreja assada, e rebaixando os outros. Aleluia, que Jesus não quer isso. Deus aplica que quem age assim vai ficar no seu dia glorioso, porque fez julgamento do seu irmão, julgou errado, tira a trave do teu olho, diz a palavra, tira para poder tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira do teu, aleluia, faz, aleluia, uma limpeza total, aperfeiçoa o teu altar, tira os embaraços de cima do teu altar, da tua vida. Não é de toda forma que você vai chegar lá, tem que haver, aleluia, conexão total com Deus. Não é porque está dentro de uma igreja, não é porque está dentro dia e noite que você vai. Muitos, Jesus disse que muitos que dizem Senhor, Senhor vão ficar. Aleluia, Deus quer humildade, simplicidade, perfeição, fidelidade, comunhão. Aleluia. Porque tem gente que se não tomar uma ceia, já não é salvo. Não. Quando Jesus diz para nós abrir o coração e para Ele entrar e Ele cear com Ele e a gente com Ele e Ele conosco, ali é simbolizando que Ele todos os dias está conosco. Ele já está ceando conosco, Ele já está morando conosco, no nosso coração. Então Ele ali, quando Ele entra no nosso coração, Ele já está ceando e vivendo conosco dia e noite, se vivermos na obediência. Que Deus te abençoe, meus queridos amados. Medita na palavra, lê a palavra do Senhor, pega os versículos e vai ler, porque Deus, Ele ordena isto para que nós possamos viver. Ó Senhor, muito obrigado por essa palavra, essa reflexão. Te peço bênçãos, aleluia, na vida dos teus. Aleluia, entendimento dá a eles, sabedoria, discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus, dirige os passos de cada um, abençoando em nome de Jesus.